Tema da mensagem: uma batalha oculta. Existe uma batalha dentro de nós, porque muitas vezes os nossos inimigos não são os que estão lá fora, somos nós mesmos que lutamos contra nós quando Deus nos chama a atenção. Deus está nos chamando a atenção e dizendo assim, que há uma turma chamada midianitas. Os midianitas são da turma de Abraão. Abraão perde a sua esposa Sara, que era Saraí, quando depois teve Isaac, se transforma em Sara. Sara morre e Abraão, já com 100 e poucos anos, ainda vai ser pai de mais 2 filhos. E o 4º filho nasce, chamado Midian, e vai se transformar numa como é que se pode dizer? Numa pequena seita, num pequeno grupo de pessoas chamadas os midianitas. O nome Midian, que é o 4º filho de Abraão, significa contenda. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: tira toda a contenda do nosso meio hoje, todo o espírito dos midianitas, que todas as contendas sejam quebradas nessa noite. Teve um filho que ele oprimiu, João, todo Israel, e conseguiu colocar dentro de Israel alguns espíritos que eram o que eles seguiam. Eles eram idólatras. E algumas pessoas hoje que são cristãs, que são da turma de Israel, são idólatras. Idólatras pelo seu carro, idólatras pelos seus filhos, idólatras pela sua esposa e seu esposo, idólatra pelo seu dinheiro, idólatra pela sua casa, idólatra pelo cinema, idólatras pelas saidinhas, idólatras pelo seu noivo, sua noiva, idólatras por muitas coisas. Talvez você não tenha um santinho dentro de casa, porque é disso que outras religiões fazem, mas às vezes a gente e idolatra certas coisas na nossa vida, e isso vai nos transformar no mesmo espírito de Midian, o espírito dos midianitas. E eu oro nessa noite, irmãos, e peço que toda a idolatria saia do nosso meio, porque o culto é culto porque o Senhor governa, o culto é culto porque Ele é o dono da igreja, culto é culto porque o Senhor é que deve ser adorado, o culto é culto porque Ele é o dono, Ele é a primazia, Ele é o primeiro do culto. Rafael cantou, a turma tocou, o baterista se empolgou, o negócio foi forte, mas tudo que eles fizeram para a glória, acabou. É por isso que eles são ferramentas de Deus, assim como eu e você. Esse povo estava sendo oprimido, e olha o que os midianitas, Elaine, fazia. Os midianitas roubavam 2 coisas do povo de Israel. Eles roubavam as colheitas e roubavam os seus animais, produção, colheita, sementes, crescimento, ano de sequidão, ano de dificuldade, sementes, grãos, posteridade, colheitas que vão gerar lá na frente grandes sementes que vão gerar grandes colheitas. Então o que o povo dos midianitas faziam? Eles roubavam as colheitas e os animais, e eles acreditavam em outra coisa. A gente é monoteísta porque a gente acredita num só Deus, num Deus que se transforma em 3. Então existe a trindade de Deus, amém ou não amém, igreja? Vocês podem entender isso? Mas o povo dos midianitas eram politeístas, ou politeísmo, porque eles acreditavam em outros deuses, e eles colocavam altares aonde eles dominavam. Eu me lembro que quando César Maia ganhou para prefeito ou governador do Rio, acho que foi prefeito, ele pegou um barquinho e entregou o Rio de Janeiro para um Deus que não era o nosso. Está aí as consequências na vida desse cara do que aconteceu no Rio de Janeiro, porque quando eu entrego algo errado para Deus, Deus não me abençoa, porque Deus está no coração voluntarioso, um coração adorador. É por isso que hoje nós estamos aqui à dispensação, à disposição de Deus. Todo espírito de midianita, todo espírito de Midian, todo espírito de contenda, de roubo de colheita, de roubo de animais, que acreditam em outros deuses, nós já retiramos isso do nosso meio,
porque o Senhor está nessa casa, amém, irmãos? Capítulo 6, versículo 1 de Juízes, olha o que vai dizer. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por quanto tempo? 7 anos. O que o número 7 significa? Perfeição. Mas para Satanás há também um número. A gente, quando vai ler a história de que o povo de Israel iria passar fome, 7 anos de seca e 7 anos de abundância. Chegamos a um tempo no nosso Brasil em que a igreja descansou tanto e deixou os inimigos dominar. O espírito de Midian entrou no Brasil. Só que agora a igreja tem que correr atrás, porque até mesmo dentro da igreja existem espíritos de Midian, que parece que a gente vive 7 anos de batalha, 7 anos de tristezas, 7 anos de lutas, e a gente começa a ver que os problemas são maiores. Mas a gente precisa acordar nessa noite, para que o Espírito Santo domine esta terra agora, irmãos. Eu vejo Deus ouvindo orações hoje, porque Deus respondeu uma oração lá de São Paulo, de uma irmã que acordou de um coma. Eu vi gente não acordando. Eu vi gente morrendo naquele hospital, naquele leito. Eu vi gente que nunca mais levantou e morreu. Mas eu estou vendo, os meus olhos estão ouvindo. Eu estou ouvindo o áudio que mandaram para a gente, Ana Paula, de que a irmã se levantou, que ouviu a voz da filha, começou a chorar e acordou do coma. É muito fácil a gente ouvir essa história, porque é a mãe de alguém. E quando é a nossa mãe? E quando é o nosso filho? E quando é o seu esposo, a sua esposa? Como é que é essa situação? Então, irmãos, a igreja parece que está num coma, vendo o espírito de Midian contender e destruir o Brasil. Irmãos, hoje, em nome do Senhor Jesus, nós estamos numa batalha oculta que a gente não vê com os olhos naturais. Essa batalha é com os olhos espirituais, e muitas vezes a gente está sendo enganado achando que está tudo bem. Nem tudo que reluz, irmãos, é ouro. Nem tudo que parece é. Existia até um comercial, Denorex. Parece, mas não é. Existe até um cano de descarga de carro, para quem não conhece, que se chama Denorex. Ele parece que filtra as impurezas do carro, mas não filtra, porque o Denorex, o João deve conhecer isso. O Denorex que fica ali embaixo, ele é original, que não é nem Denorex, tem outro nome. Custa R$ 1.200, mas quando você compra o Denorex, R$ 180. E a gente ouve sempre esse ditado, né, Amélia? O barato sai caro. Na nossa vida espiritual, há um espírito de Midian que ronda o nosso país, ronda a nossa nação, e eles querem fazer de nós escravos. Quando eu olho para as igrejas, a gente lê uma palavra chamada protestante. O que o protestante faz? Ele protesta. Quando a gente para de exigir, quando a gente para de falar, quando a gente fica cético, quando a gente não sente mais nada no culto, existe alguma coisa errada em nós. Porque nós precisamos, irmãos, vencer o mal. E a Bíblia diz, vencer o mal com o bem. A espada do Senhor está desembainhada para cortar o mal, mas não é a gente, é Deus. Mas através da oração, Deus está cortando laços nessa noite, através do jejum, através da palavra, através da intercessão, através do carinho, através do amor, através da primazia do culto, através daquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Através dele, todas as coisas foram feitas, e por ele, e para ele são todas as coisas. Nós estamos no culto e o povo está querendo fazer da gente de escravo, fazer da igreja de bonequinhos, que são aqueles bonequinhos como é de fantoches, como é que é o nome que se movimenta, esqueci daquilo, marionetes. Mas nós não somos marionetes. A Bíblia diz que o Senhor nos chama de filho, e filho tem autoridade, filho tem autonomia, filho tem herdade, filho tem herança. É por isso que você é bonito para Jesus, é por isso que a tua voz é para Jesus, é por isso que as suas mãos são para Jesus, os seus pés são para Jesus, porque tudo que nós temos é para Ele. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. Eu fui para a Argentina em 2019, fui doido para ver o pastor Júlio Melgar. E ele cantava, já não sou mais escravo do pecado, eu sou filho de Deus. Naquele ano ele morreu de câncer.
E eu fui para lá triste. Poxa, eu queria tanto ver esse homem de Deus e abraçar, porque as canções dele nós cantamos aqui, e nós sentimos a presença de Deus com as canções dele. A gente não pôde ver Michel foi comigo. Chegamos lá, não encontramos, porque já morreu de câncer, e fizeram um trabalho missionário, evangelístico, grandes cultos pela vida do pastor Júlio Melgar. Aquele pastor cantou, porque no mundo ele era uma pessoa e na igreja ele era outra. Deus livrou ele do laço do passarinheiro para ser luz em muitas vidas. E ele canta: eu já não sou mais escravo do pecado, hoje eu sou filho de Deus. Versículo 11 do capítulo 6 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. A palavra vai dizer que o anjo do Senhor viu Gideão malhando trigo no lagar. Malhar trigo no lagar, sem ser o tempo da colheita, existem duas palavras, Raquel Lemos, que ele estava fazendo. Ele estava tendo coragem para tirar aquilo no pior momento, e ele tinha disposição para trabalhar sozinho. Tem certos tipos de batalhas que nós estamos falando do tema da mensagem. Diga para quem está no telão o tema da mensagem: uma batalha oculta. Tem certos tipos de batalhas, irmãos, que só nós vamos ter que vencer. Existem batalhas internas no nosso psique, no nosso psicológico, que elas precisam ser vencidas por nós. Gideão era filho de Joás, estava malhando trigo, sabia de tudo que estava acontecendo, irmãos. Havia uma guerra, o povo virou idólatra, o povo que adorava virou idólatra. O povo estava ali, e ele se encontrou em um lugar, malhando trigo, para poder se esconder. É ou não é assim, irmãos? Quando passamos por alguma adversidade, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. Não quero mais atender o celular, puf, desligou. Não quero mais falar com ninguém. Está raivoso com o irmão, o que faz na rede social? Bloqueia, desliga, tira da live. Tiramos pessoas da nossa vida. Aqui é a rede social, mas a Bíblia fala que aquilo que você executa é o que já está dentro da sua mente. Então muitas vezes nós estamos podres por dentro, vivendo uma batalha, e achamos que estamos bem. O nosso perfume é cheiroso, a nossa roupa é bonita, o nosso relógio parece de ouro, 10 vezes R$18. As coisas parecem estar bem, mas quando a gente chega dentro de casa, as coisas não são bem assim. Temos batalhas a enfrentar. E hoje o que eu quero falar para você, o que eu quero falar para você aqui, essa batalha é só você que vai ter que vencer. Você pode estar louvando, você pode estar ministrando, você pode cantar na igreja, você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer missões, você pode ser o melhor professor, você pode ser o melhor evangelista, você pode ser o melhor pastor, você pode ser o melhor diácono, o melhor obreiro, o melhor professor da escola bíblica dominical. Mas se você tem uma luta dentro de você, nada daquilo importa mais, porque a batalha é interna, ela é oculta. E eu quero ministrar nessa noite que o seu casamento tem que ser abençoado, a sua família tem que ser curada, o seu esposo tem que ser transformado, a sua esposa tem que ser transformada, o teu ministério está de pé, e Deus está chamando você para um grande ministério. Eu profetizo nessa noite que Deus vai ir até a sua família. Eu profetizo nessa noite que o Senhor vai lá na Nova Vida de Campo Grande. É Campo Grande lá? Eu profetizo nessa noite que hoje seja o melhor culto lá naquela igreja. Eu profetizo que nessa noite pastores vão se levantar do leito, homens e mulheres serão restabelecidos, a ligação, a conexão com Deus voltará. Não vai ser 5G, 4G, 2G, a ligação vai ser direta com o Pai. Não há interrupção, porque o Senhor já quebrou o céu de bronze, o Senhor já jogou todo o lixo fora, o Senhor já abriu os céus para que os seus filhos pudessem ver o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor está falando para Gideão, e o anjo do Senhor está falando para a igreja: aos midianitas, mas eu vou te levantar nessa grande batalha.
Essa batalha é oculta. Os inimigos estão quase dos nossos lados. A gente não entende que muitas vezes tem um desânimo, uma preguiça, não tem vontade de estar na igreja. Aquele culto não é mais o culto. Esse midianita vai cair hoje em nome de Jesus. O tempo da servidão, de escravidão acabou, irmãos. Acabou. E é uma coisa engraçada do que eu estou falando em todo o tempo aqui. Gideão vê o anjo do Senhor. Gideão está do lado de algo sobrenatural. Gideão está do lado de algo que foi enviado até ele. A gente ouve isso, que Deus coloca 11 mil anjos ao nosso redor. Deus envia anjos para a nossa vida. Ele está do lado de algo sobrenatural e ele não está percebendo. E muitas vezes a gente está no culto e a gente não sabe, não imagina do que está acontecendo no campo espiritual, entre a terra e o céu. Há uma batalha espiritual que está sendo desenvolvida agora. E a gente precisa estar abastecido da glória. Dentro de nós tem que ter uma unção, para que os nossos olhos, independente dos óculos, estejam preparados para ver o Senhor como Ele é. Há uma revelação da penha, que é uma pedra. É a mesma pedra que Moisés, quando vê Cristo, quando ele vê Deus, quando ele vê sobrenatural de Deus, ele olha pela brecha da penha, uma grande pedra que tinha um rasgo, e ele vê o Senhor pelas costas. Há um segredo quando o Senhor chega e prepara o altar. Penha também não é só uma pedra, é lugar de sacrifícios. Penha é uma pedra, é uma rocha, porque o Senhor é a rocha, Ele é a pedra de esquina. Ele é o cabeça da igreja. É por isso que muitos tempos atrás, quando se lançava uma igreja e começava uma igreja, abria um buraco no altar. Vocês lembram disso? E colocava o que lá embaixo? Uma Bíblia. Porque a igreja foi fundamentada diga comigo, palavra. Eu preciso fundamentar ela em mim. Eu não posso viver só do que dizem. Eu tenho que viver o que a palavra diz, porque a palavra é viva e eficaz. Ela continua viva. Jesus está vivão. Agora a gente lê a história de alguns versículos. Eu tenho pelo menos 3 versículos que Gideão tenta fugir. Quando não queremos compromisso, quando não queremos responsabilidade, sempre arrumamos desculpas. Olha para quem está do teu lado e diga com fé: para de dar desculpas. Por que não tocou hoje? Porque minha namorada foi embora. Que se dane. Está namorando não, né? Graças a Deus, já foi embora. Eu não vou ministrar hoje porque eu não estou bem. O negócio não é você, não é para você, a obra não é tua. A obra é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que o reino, ele entrega algo espiritual para quem busca. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é o teu reino, é o reino dele. Não é para mim, é para ele. 2 teclados, 3 teclados, daqui a pouco eu vou tocar o terceiro. Nós estamos fazendo isso para o reino. Tudo que foi desenvolvido até aqui agora foi para o Rei dos Reis. Sabe por que você está de pé? Porque Deus abriu a porta, porque aconteceu muitas coisas na sua vida, e talvez você esteja vivendo uma batalha, porque Deus vai te sustentar para sair dela. Vou repetir: Deus vai te sustentar para sair dessa batalha, mas não fique surpreso, daqui a pouco aparece outro. Mas você começa a criar maturidade, você começa a criar dínamos dentro de você. Você é uma bomba atômica de Deus. Quando você ministra, quando você prega, quando você abre a boca, Deus usa a tua boca, Deus usa a tua vida como uma bomba atômica na terra, porque você é espelho daquele que te chamou. Você é a imagem e semelhança daquele que te formou. Você tem sopro de vida. Se eu toco o teclado, se eu uso a minha vida naquele instrumento ali, é porque Deus me deu sabedoria, inteligência, conhecimento. Deus me deu as notas. Agora o que a gente vai fazer? Aperfeiçoar, porque eu não quero mais tocar um teclado, eu quero tocar 2. Eu quero fazer um fundo diferente, eu quero colocar o outro, eu quero fazer diferente. Por quê? Porque na vida cristã é sempre em crescimento, de glória em glória, de fé em fé, de dia em dia, a gente vai vencendo, Vitor. 3 versículos, capítulo 6, versículo 13, olha o que está aí. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu,
meu Senhor. E ele vai dizendo: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E ele vai dizer mais um pouquinho lá para o final: e que foi feito todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porque agora o Senhor nos... Desde quando Deus desampara um filho? Desde quando Deus não está na nossa batalha? Desde quando Deus não estava no hospital com a irmã Glória olhando assim? Eu quero saber até onde vai a fé deles. Desde quando Deus olha para nós e vê o pastor Fábio mandar uma mensagem, sinal que ele está melhorando, sinal que a sua vida espiritual está melhorando, sinal que algo vai acontecer poderoso. Eu fui lá na igreja ontem, estava todo mundo triste, o meu pastor está doente. Mesma coisa do pastor Alfredo, vivendo sem 2 rins, tendo que fazer hemodiálise sempre, e não é uma vez por semana, 2, 3 vezes. É muito ruim. Deus enviou uma pessoa e entregou para ele um rim novo. Começou a beber, começou a comer, começou a existir algo que brotava dentro dele. E a primeira coisa que quando coloca um rim é restaurar tudo que está parado. Quando o Senhor nos chama para o sacrifício, é para sermos o sacrifício, porque Ele já se sacrificou. Só que o Senhor não está preocupado mais com mortes de animais, de cabrito, como o Gideão fez. Eu vou fazer um cabrito assado aqui, vou fazer um churrasco. Não, o sacrifício tem que ser nós, porque o Senhor não se alega em sacrifício de tolo, de gente que fala que vai fazer. Ele quer sacrifício vivo. É quando você fala: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu peço perdão, Senhor, eu quero fazer, Senhor, eu vou cumprir, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu não posso, eu sou o menor da casa. Gideão vai dizer isso. Gideão é o menor da casa, o cara igual Davi, João, de 1,5 m, 1,40 m, o cara pequeno, novo. Deus quer usar você na sua idade, no seu tamanho, na sua psique, na sua família. Deus não está preocupado com o tamanho da sua família, Deus está preocupado com o tamanho da tua fé.